Olá, eu sou a professora Cláudia Correia e hoje eu estou trazendo para vocês a análise de uma questão do Enem 2018, Caderno Azul, Ciências Humanas e suas Tecnologias. Antes de começar a análise da questão, vocês têm que lembrar de uma coisa. Não leia as alternativas antes de ler a questão, se você está nervoso, porque isso pode te dar um falso entendimento da questão. Então, primeiro leia a questão, depois vá para as alternativas, tá? E se for preciso, releia mais de uma vez. Vamos então à questão. Questão 48, Enem 2018. A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que isso significa? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é o lugar do poder, essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens. O chefe só dispõe para restabelecer a ordem e a concórdia do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder, e os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra. Alguém ficou perdido no meio desse texto? Sim, essa é uma questão que precisa de interpretação. Diferente das outras questões que eu já trabalhei aqui, que apresentam datas para análise, nomes que ajudam a percepção, aqui é interpretação de texto. Então, vocês têm que prestar atenção em detalhes, mas sempre tentar ligar uma coisa à outra. Qual é o principal centro desse texto? O chefe. Aqui o texto está descrevendo um chefe que vai organizar uma sociedade. De que forma esse chefe está organizando essa sociedade? Ele é um ditador, ele é um organizador, um mediador. O que esse texto diz que é o papel desse chefe? O espaço da chefia não é o lugar do poder. Então, ele é um chefe, porém, ele não tem o poder de ordenar algo a alguém. Ele é um chefe conciliador. O restante do texto diz o seguinte: essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagem. Isso daqui já descreve. Ele é um conciliador, ok? Então, ele não é uma pessoa que vai delegar serviços, ordens e administrar questões financeiras. Ele está conciliando conflitos, tá? Então, esse daqui é o papel dele. Vamos ver o que mais apresenta sobre isso. Evidentemente, prestígio não significa poder. Por mais que ele não seja um delegador de funções, não oprima ninguém, não gere regras, que ele seja um conciliador, ele tem prestígio dentro dessa sociedade. Porém, esse prestígio não lhe dá poder. Sabe o poder, por exemplo, eu sou presidente de alguma coisa, que só o título já te dá, todo mundo já te olha diferente, abre o caminho? Não. Ele é um chefe conciliador. Somente isso, ele tem prestígio na sua sociedade, mas isso não lhe confere um poder além de ser um conciliador. Vamos seguir então. E os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao quê? Uso exclusivo da palavra. Então, ele usa apenas o diálogo para conciliar conflitos. Não existe caderno, contrato,
Nada. Diálogo. Então ele entra no campo argumentativo e concilia os conflitos. Aqui a gente fez a análise da questão. Se você tem alguma dúvida, volte esse trecho da explicação e preste melhor atenção para que a gente possa seguir com as alternativas. Seguindo para as alternativas. O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o Estado liberal burguês, porque se baseia em... Vamos prestar atenção no que aquele chefe conciliador, que trabalha através da argumentação, do diálogo, ao que ele está sendo comparado? Ao Estado liberal burguês. Estado que vai ter um chefe administrativo, com leis, com códigos, com questões tributárias. Então, é um mundo diferente do que aquele chefe conciliador apresenta. Percebam que em todo momento do texto da questão, não se falou que ele era um líder que delegava, um líder que fazia leis, que cobrava impostos. Apenas se falava que ele fazia o quê? O uso da palavra para pacificar os conflitos. Vamos continuar então. Lembre-se, estamos comparando com o Estado liberal burguês. Vamos às alternativas. Alternativa A: imposição ideológica e normas hierárquicas. O texto apresenta isso? Está dizendo que ele impõe alguma coisa a alguém? Não. No texto está dizendo exatamente que o fato dele ter prestígio não lhe dá poder. Então, a A sabemos que não corresponde à alternativa correta. Alternativa B: determinação divina e soberania monárquica. Não. Será? Mas eu acho que não tem nada no texto falando de uma consagração divina, de uma ordem divina ou de uma questão hereditária de poder com a monarquia. Certo? O texto não nos fala como que ele chega a esse posto de chefe, mas já começa o texto dizendo que a tribo não possui um rei. Então, com isso, a alternativa B não é a correta. C: intervenção consensual e autonomia comunitária. Aonde eu posso encontrar no texto alguma coisa que me garanta que a alternativa C é a correta? O fato de que cabe a ele apenas o papel de conciliador. Se ele é o chefe e cabe ao papel a ele apenas de conciliar conflitos, significa que existe uma organização comunitária para administrar a sociedade, onde todos decidem e todos têm a sua opinião ali ouvida, analisada, e assim eles constroem as suas regras, leis, de forma comunitária. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta. Vamos terminar de ver as duas últimas alternativas para vocês entenderem o porquê que elas não se encaixam. Mediação jurídica e regras contratualistas. Voltamos à atividade de gestão coletiva e obrigação tributária. As duas últimas estão erradas. Por quê? Porque ele é um mediador através da palavra e ele não é um juiz punitivo. Ele concilia as pessoas. E a E está errada pelas questões tributárias. Existe uma gestão coletiva, porém a função dele não é gerir essa coletividade, e sim conciliar conflitos, e não existe a ele uma responsabilidade tributária, trabalhar com finanças, impostos e tudo mais. Conseguiu entender essa questão?
Ainda tem alguma dúvida sobre o que foi debatido aqui? Deixe seu comentário, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos de análise de questões do Enem do ano de 2018 para te ajudar a estudar para o Enem do ano de 2019. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e volte sempre. Boas provas!